Muito bem, meus amigos. Estamos iniciando aqui mais um episódio do PPT Não Compila. Sala nova hoje, hein, Vitão? Gostou da sala, cara? Essa sala aqui tá incrível. Tô me sentindo o próprio Capitão América. Pode crer, né, velho? Capitão América ali. Estamos aqui na sala da Voz e Conteúdo, no Tchê Café. Sala nova, lindona, top. Então, quem quiser conhecer aqui os estúdios, só procurar aí Voz e Conteúdo, que com certeza você pode gravar aqui nessa sala, né? E hoje eu tô aqui com o meu co-host oficial do PPT Não Compila, Vitor Gonçalves. Dá um oi aí, Vitão, pra galera. Muito bem, galera. Bom estar com vocês novamente. Prazer, na verdade, né? Sempre vindo lá do Rio de Janeiro para contribuir, rir e beber água, né? Porque no meu caso... Pois é, cara, você me abandonou no chopp. Agora eu tô o único da mesa bebendo chopp. Por enquanto. Por enquanto. Tem uma promessa aqui do nosso convidado que vai me acompanhar daqui a pouco. Na ponta aqui da nossa mesa para falar hoje com a gente sobre inovação. Essa é a nossa pauta hoje, né, Vitão? Vamos falar de inovação. Pode ser que surjam outras coisas mais, né? Sim, Fórmula 1, por exemplo. Talvez. Boa. Fórmula 1 pode ser uma boa pauta, né? Aqui com a gente, Charles Schweitzer. Acertei, cara? Acertou. Caraca, de primeira. O Charles, ele é head de inovação do Banco Carrefour, certo? Dá um oi pra galera aí, Charles. Então tá bom. Oi, pessoal. Eu sou Charles Schweitzer, sou Head de Inovação do Banco Carrefour. Mas para além disso, também sou cofundador aí de 3 startups. Júlia e Gabriela, de 13 anos, gêmeas. E o Guilhermo, de 10. Cara, são startups, porque principalmente as gêmeas é um negócio inacreditável, né? Filho do mesmo pai, filho da mesma mãe e comportamentos completamente diferentes, né? Problemas complexos ser pai de gêmeas. Eu imagino. Eu só imagino, mas eu imagino. E para além disso, bom, tenho minha carreira frustrada aí de triatlon, mas cheguei a fazer 2 Ironman 70.3. Caraca, velho. O cara tá falando na humildade, né? É humildade. E ele ainda não falou do carro do Jason Button. Não, mas Não, ele vai então falar. falamos agora. Eu já pilotei o carro, a F1 BAR Honda, que foi do Jenson Button, por 5 voltas num autódromo na Estônia. Pode acabar aqui. A produção tem que meter um som nesse momento, né? Não, tem que botar um acelerão Trilha aqui. sonora. E, cara, podia acabar o podcast aqui. Tipo isso, exatamente. E aqui na nossa ponta virtual, mas não menos importante, O sonoplasta. o nosso sonoplasta, meu xará, meu amigo, meu parceiro, Wellington Borel. Beleza, Borel? Borel que é gestor de inovação na Sul América. Dá um oi pra galera aí, Borel. E aí, gente, beleza? Meu xará, gravando novamente contigo, né? Que um tempo atrás nós gravamos de novo, né, Wellington? Verdade. Gravamos uma primeira vez. Foi o EmpreendaCast, né? No EmpreendaCast, exatamente. Um abraço aí pro Passe, quando ele escutar aqui, ele vai lembrar desse dia. Na época lá falando da startup que eu tinha. Prazer estar aqui na mesa, né? Eu acho que a mesa é um lugar incrível, né? Onde a gente consegue olhar no olho das pessoas e conversar sobre qualquer assunto. De uma forma tranquila, né? Tomando uma cerveja ou uma água. Por enquanto. Ó, Aqui nesse podcast só os Wellingtons bebem. mas se você reparar ali, ó, o Borel já tá preparado para andar com o Jack, né? Ele tá com o Jack lá do fundo. Ó, o Jack, né? o Jack tá atrás dele. Ali. Ele tá tomando essa corona só pra disfarçar. velho. Cerveja. Mas E, gente, obrigado. Estou feliz demais de estar aqui, dividir uma mesa com vocês e para falar de inovação, nosso dia a dia, né? Isso, espero poder contribuir aí no nosso papo. show de bola. Obrigado pela presença de vocês aqui para falar de um assunto tão relevante, tão importante no mundo da transformação digital, que é inovação. Parou, você que está assistindo esse podcast agora, você já deu like, já se inscreveu no canal, já está seguindo aí nas plataformas? Deixa eu te mostrar um negócio legal. Acabou de chegar a camiseta do podcast. Ó, bonitona, tô vestindo aqui. Podcast, tecnologia, cerveja, código-fonte, rock and roll e nada de PowerPoint. Essa camiseta ela não vai ser vendida, a gente vai começar a sortear para os nossos ouvintes que se inscreverem, fizerem comentários, divulgarem e compartilharem o nosso conteúdo. Então, aproveita que você tá aí, já se inscreve, compartilha e vamos começar a sortear essas camisetas. Valeu, obrigado! Eu acho que a gente pode começar a nossa pauta, passando aqui a palavra para os nossos convidados, para a gente entender de fato o que é inovação. Né?
Porque tem um romantismo em cima dessa palavra, né? E as pessoas têm um pouco de dúvida do que de fato é inovador, o que é disruptivo, o que não é. E a gente vai passar por esses pontos aqui. Mas como que vocês contextualizariam para uma pessoa leiga que está nos ouvindo hoje o que é inovação? Posso te devolver com uma pergunta? E aí depois a gente explica em cima disso? Pode. O iPhone 13 para você é uma inovação, sim ou não? De primeira, sim, eu te diria que não. Beleza, então agora eu vou te explicar o que é inovação. Existem basicamente 4 tipos de inovação. A inovação incremental, que é quando eu melhoro um pouquinho alguma coisa que já existe, sem fugir de modelo de negócios, sem fugir de tecnologia, sem fugir de competências. Então, mais 1 megapixel, mais 15 minutos de duração de bateria, menos 1 milímetro de carcaça, menos 10 gramas de peso. Tudo isso é inovação do tipo incremental. Então, melhoria é inovação. Ponto. Boa. Depois você tem 3 tipos de inovação que são disruptivas. A primeira é a radical, que é quando eu mudo a tecnologia ou a competência sem sair do modelo de negócios. A segunda é a de ruptura, que é quando eu mudo o modelo de negócios sem mudar a tecnologia e competência. E a terceira é a arquitetural, que é quando eu mudo tudo. Mudo tecnologia, mudo competência, mudo o modelo de negócios. Então a gente pode depois buscar exemplos aí de cada um desses tipos de inovação. Mas num primeiro momento, melhoria é inovação. E depois você tem as disruptivas, que mudam ou tecnologia, ou competência, ou modelo de negócios. Muito bom. Borel, meu xará, como que você complementaria esse ponto do que é inovação? Sensacional a explicação. Eu poderia complementar dizendo que, independente do tipo de inovação, é fundamental com que aquela inovação ela resolva um problema real de quem é afetado por aquele problema que está envolvido ali no contexto daquela inovação. Então, não basta ser uma novidade, né? Ele precisa ter uma aplicação prática e precisa levar em consideração 2 fatores fundamentais. Precisa trazer um benefício para quem está naquele contexto do problema ali, que aquela solução vai resolver, na perspectiva de quem é o usuário ou de quem é o cliente. Precisa trazer um benefício, vamos dizer que seja segurança, vamos dizer que seja qualidade, vamos dizer que seja velocidade. Estou dando alguns exemplos aqui aleatórios de benefício, mas na perspectiva do cliente e na perspectiva da empresa, precisa trazer um impacto no negócio. Então, a gente costuma romantizar muito, mas a gente precisa olhar para essas 2 perspectivas, né? Precisa trazer aquela inovação, um benefício para o cliente, e ela precisa trazer, porque as empresas elas estão em busca de 2 coisas, né? Dar lucro e continuar no mercado. Então, precisa ter um impacto no negócio também, fundamentalmente. Né? No final, it's all about business, certo? It's all about problems. Tô mais com o Borel. Porque, olha só, a inovação arquitetural que eu adoro falar é o Airbnb. O Airbnb a gente sempre contextualiza como sendo a maior empresa de real estate do mundo sem ter uma única propriedade. Lindo, maravilhoso. Mas qual é o problema que ela resolve? Eu me apresentei para você dizendo que eu sou pai de 3 crianças. Não existe praticamente quarto de hotel que caiba 5 pessoas no mesmo quarto. Então, o meu problema... Isso é um problema real. Problema real, de pessoa real. Então, assim, eu vou no RH e falo assim, eu quero tirar férias em julho, 10 dias. Beleza, marquei. Ganho para sair 10 dias de férias. Quando eu ligo para um hotel, o hotel fala assim, não, eu te arrumo um quarto conjugado. Porra nenhuma. Na prática, o que eles estão fazendo são vendendo 2 quartos, e aí ao invés de eu tirar 10 dias de férias e gozar 10 dias de férias, eu tiro 10 dias de férias e pago por 20, porque eu estou pagando 2 quartos. Vem o Airbnb e resolve esse problema. É claro que o Airbnb não foi criado para mim, para o meu perfil de família, etc. Mas ele resolve um problema real, de pessoa real. Eu acho que esse é o grande ponto. O Borel tocou bem nesse assunto aí. Um ponto que eu queria... cara, esse ponto de negócio e problemas a serem resolvidos, ele é sensacional para essa discussão, né?
Porque quando a gente fala de inovação, no fundo a gente está falando de resolver problemas de forma como nunca foram resolvidas, né? Resolvidos, no caso. E aí eu queria puxar aquele ponto anterior para a gente chegar nesse lugar que nós estamos agora aqui, falando de resolver problemas de formas diferentes. Eu já comecei a aprender nesse podcast, já comecei a desenvolver melhor o meu arsenal de inovação com vocês, quando você me disse que uma melhoria já é uma inovação, beleza? Se a gente parar para pensar nisso, poucas empresas não são inovadoras. Exatamente. E por que algumas ainda têm essa resistência com a inovação em si? Porque elas não estão nessa faixa de inovação disruptiva, mas ela tem os seus processos de melhoria contínua. Toda empresa competente deveria ter um processo de melhoria contínua, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem uma certa resistência a permanecer no business as usual ali. Sim. Né? E como que vocês veem isso? Na questão de em que momento eu deveria romper a barreira para ser mais disruptivo? É esse momento de olhar para um problema e falar, pô, não, esse problema aqui, o business as usual não está resolvendo. Vamos ter que pensar de uma forma diferente, é isso? Legal. Bom, vamos começar do começo aqui. A tua pergunta é sensacional. Cara, primeiro ponto as empresas sim deveriam, todas elas, estar incentivando a inovação incremental e elas não fazem isso. Por mais que elas tenham processos de melhorias contínuas, elas não estimulam isso. E aí o que acontece é que elas estimulam a melhoria ou a inovação incremental nos seus produtos ou nos seus serviços, mas esquecem de toda a retaguarda. Jurídico, compras, finanças, RH, etc. Então, a gente tem que estimular essa inovação incremental a acontecer em todas as pontas da empresa. O segundo ponto, que acho que é super interessante na sua pergunta, 80%, 90% das pessoas para as quais eu pergunto sobre o iPhone 13 é uma inovação, sim ou não, e eu faço isso desde o iPhone 5, essa pergunta, como sendo professor da Inova Business School, e eu dou aula de inovação lá, justamente o não reconhecimento da inovação incremental como inovação, deixando passar na frente da empresa um rio de dinheiro que hoje não é capturado. Né? Existe um fomento feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a Lei do Bem, e a Lei do Bem te permite categorizar tudo aquilo que você está fazendo de inovação dentro da organização, dentro desse processo, e capturar esse benefício de volta para a organização. Inclusive é incremental. Inclusive é incremental. E inclusive as horas homem investidas no processo de inovação incremental. Só para te dar uma ordem de grandeza aqui. No ano passado, a gente trouxe algo próximo de 16 milhões de reais para o Banco Carrefour, só a partir dos incentivos da Lei do Bem. No Brasil, hoje, entre 13 e 14 mil empresas poderiam capturar esse tipo de benefício. A gente não bate 1.000. Porque as pessoas não reconhecem a inovação incremental como inovação. Segunda parte da tua pergunta. Quando que eu tenho que ser disruptivo? Cara, tem um conceito um pouco mais novo que a gente fala de ambidestria corporativa. E é sempre a resposta. Pensa na ambidestria da seguinte forma. Do lado esquerdo do teu cérebro você tem o lado racional. O lado incremental. O lado da melhoria. E aí vou trazer um exemplo aqui que eu acho genial. Papel higiênico. Cara, tem rolo de papel higiênico de 30 metros, 40 metros, 50 metros, folha simples, folha dupla, folha tripla, com relevo, com cheirinho, etc. Mas assim, na prática, um rolo de papel higiênico vai custar ali entre R$1,50 e R$2. Não muda. Esse com cheirinho é bem peculiar, né? Mas o preço é o mesmo, né? Não varia tanto, sim. Entre R$1,50 e R$2. O problema desse com cheirinho é que eu tenho rinite, cara. E às vezes você quer usar o papel higiênico pra assoar o nariz. Cara, eu nem vou falar o que passou na minha cabeça. Tá bom. Não, eu quero que você me fale o que vai passar na sua cabeça depois que eu te der esse exemplo de inovação incremental. Não é. Não, foi pra suar o nariz. Rinite, foi só o nariz, cara. Que história é essa, Vitão? Porra. Mas olha o caso da empresa Renova. A Renova resolveu fazer o papel higiênico mais sexy do planeta. E pintou o papel higiênico de preto.
Não, é maravilhoso. 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 Busca aí no Mercado Livre para você ver 5 rolos de papel higiênico custando aproximadamente R$450. Oi? O que tem de disruptivo em você pintar um papel higiênico de preto? Não tem nada, certo? Vermelho, amarelo, a cor que for. Isso é uma inovação incremental no produto, mas tornou o papel higiênico um produto desejado a ponto desse papel higiênico ser hoje o papel higiênico do Louvre. E que várias pessoas compram para fazer e compor a decoração do seu lavabo. É óbvio que é um produto de nicho, mas se dá para inovar com papel higiênico, por favor, não me digam que não dá para inovar nos seus negócios, nas suas áreas de negócios, na sua empresa, etc. Falar que é muito difícil. Esse papel higiênico preto me lembrou um papel higiênico que tinha antigamente, Vitão, você lembra? Aquele Primavera, que era rosa. Ele era basicamente uma lixa enrolada num rolo. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Sensacional. Ainda bem que melhoraram isso. Cara, isso que você trouxe aqui, Charles, levantando ainda lá pro Borel, e todos na mesa aqui. Aham. Beleza. Tá super claro o que tu trouxe. Agora, por que as organizações, qual é a causa que leva elas a desprezarem a inovação incremental ou o incremento como inovação e talvez ficar julgando que o legal, o cool, o descolado é o tobogã, sabe, na Sim. empresa? É o post-it. As coisas que têm algum grau de materialização que passam um ar diferente de cool, de descolado, isso aí é inovação. Aí você acaba gerando, no contexto da inovação, uma grande fantasia. A inovar é É o fantasiar. romantismo do caralho, né? E por que isso aconteceu? Onde que a gente... alguém botou a mão e acabou fomentando esse cenário fantasioso da inovação, romântico da inovação? Tem um ponto aí, Vitor, sensacional esse teu comentário, e aí vou responder no meu CPF, assim, minha opinião. Acho que tem uma barreira cultural que precisa ser desconstruída, né? Então, a gente fala de cultura de inovação dentro das empresas e às vezes a organização está muito preocupada em gerar essa cultura de inovação nas esferas inferiores, né? E como eu brinco sempre, precisa acontecer para os seres superiores. O pessoal do trabalho ri quando eu falava ter que me reunir com os seres superiores, porque, cara, essa questão cultural precisa passar também nas esferas acima, no alto escalão. Exemplo, trabalhar a inovação incremental para fazer uma melhoria operacional, mudança de processo, melhorias metodológicas, impacto e melhoria na camada de negócio, né, para poder trazer um benefício e impacto para a empresa, ela precisa acontecer por um motivo. Uma empresa precisa fazer inovação incremental para ela permanecer no mercado. Está falando de um tempo onde as coisas estão mudando muito rápido. Grandes, eu falo grande porque eu olho eles como grandes, né? Grandes startups surgindo, desconstruindo negócios existentes por muitos anos, empresas estabelecidas por anos sendo destruídas por startups que nascem com 2 anos, já gerando, tendo uma receita até muitas vezes, em muitos casos, maiores do que grandes empresas, né? Então, trabalhar a inovação incremental e precisa trabalhar culturalmente esse entendimento em todas as esferas da empresa, justamente por quê? Por causa da sobrevivência. Toda empresa ela precisa dar lucro e ela precisa permanecer no mercado. E aí um ponto que eu acho que vale uma discussão
é sobre o porquê que as empresas precisam investir numa inovação radical, por que ela precisa investir numa inovação disruptiva, é justamente também por causa da temporalidade. Então, e aí tem uma diferença, né? Tem alguns conceitos que são parecidos, né, da de radical e disruptiva, né? Ambas exploram novos mercados, ambas quebram barreiras legais ou de tecnologia, normalmente são ideias inovadoras, mas quando a gente fala de disruptiva, a gente está falando o seguinte, cara, que aquela empresa ela está fazendo uma ruptura num negócio que já é explorado, que foi o exemplo que foi falado aqui com muita maestria do exemplo do Airbnb. E, obviamente, gera-se ali, nessa disrupção, um novo modelo de negócio, né? Então, eu volto a reforçar, basicamente, tanto para incremental e também pensando nos outros tipos de inovação que são praticadas, né, é justamente por causa da temporalidade, né? Ela precisa se permanecer no mercado. Posso polemizar, Vitão? Só uma provocaçãozinha, aí te passo. A minha opinião, tá? Diante da pergunta que eu mesmo fiz aqui. Te ouvindo, Borel, me passa a sensação que em algum momento, por mais que a gente tenha alguns nomes da inovação que a gente pode considerar como grandes referências, Clayton Christensen, né, e vários outros mais, aliás, que trouxe a questão da disrupção e do incremento, em algum momento nas organizações a inovação começou a ser mais discutida numa visão operacional, que acaba levando para viabilizar a inovação o uso de métodos e práticas. E pode ser que em algum momento na história a gente tenha perdido um pouco da referência estratégica que direciona, orienta o uso de determinada prática ou determinado método. Então talvez a gente tenha visto muita gente usando métodos e práticas de inovação que são muito bons, mas que não geraram resultado porque não tinha uma orientação estratégica conectada. Não teve um alinhamento estratégico claro desde o princípio. E aí, hoje, um dos remédios que a gente precisa trazer para a tona e colocar na mesa e botar na água ou no chopp lá dos seres superiores é, amigão, vamos discutir inovação como algo que está no coração da estratégia da empresa. Para que aí sim a gente tenha um uso apropriado, adequado dos métodos e práticas. Eu trabalhei com o Charles durante o tempo, com o Borel também, né? A gente trabalha junto, enfim, tem algumas coisas juntos aí. E eu me lembro muito do Charles em algumas... Não participei das reuniões que você participava lá com a galera, mas me lembro muito das cadências que a gente fazia ali em equipe, e você falava lá pro pessoal, putz, isso aqui foi falado lá na reunião com os executivos, e sempre fomentando um olhar estratégico para a inovação. A gente nunca teve uma conversa de inovação lá falando de design thinking, Charles. Tu lembra disso? Verdade. Nos 6 meses que a gente trabalhou juntos ali, apoiando, né, a gente, Verit, apoiando o Banco Carrefour, nunca teve uma discussão, vamos falar de método, ou de prática, ou de abordagem. Era sempre uma coisa estratégica ligada a um portfólio de iniciativas que fazia sentido para o negócio. Sim. Acho que... Deixa eu polemizar para você já arrematar. Tá bom. Porque eu gosto da polêmica, eu gosto do sangue. Quando a gente fala desse tipo de alinhamento da inovação com a orientação estratégica da companhia, o que deveria nascer primeiro? Eu estou guiado à inovação e eu tenho uma área de inovação capturando oportunidades que alimentam a minha estratégia, ou eu deveria ter uma estratégia de negócio que é viabilizada através da inovação? E complementando. Pergunta sensacional, maluco. Essa daqui é para polemizar. Caso eu tenha uma inovação que ela é incremental e contínua, bem feita, sim, ela substitui na linha do tempo a inovação que gera ruptura? Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui fritando os neurônios, e eu percebo que em um determinado momento, alguns setores eles não inovam, nem incrementalmente e nem radicalmente. Permanece ali naquele business as usual. Surge uma startup que arrebenta esse gap de falta de inovação e aí começa todo mundo a correr atrás. Caso essas empresas elas estivessem em melhoria contínua, incrementando continuamente seus negócios e inovando com a inovação incremental, ela estaria nesse mesmo patamar? Citando exemplos. Kodak. Boa. Que, cara, cagou para foto digital, etc. Achou que ia vender filme o resto da vida. Uhum. Blockbuster, por exemplo.
se essas empresas estivessem incrementando seus modelos de negócio continuamente, a Blockbuster hoje seria a nova Netflix? Legal. É uma excelente pergunta. Vou começar da parte onde você pergunta se é uma estratégia de inovação que guia negócios ou se é uma estratégia de negócio que guia inovação. Eu acho que a segunda parte é melhor. É uma estratégia de negócios que aí orienta o processo de inovação. Mas inovação ele tem que funcionar ali como uma célula de estímulo à cultura de inovação para todos os colaboradores. E aí não importa, né, se é alta cúpula ou baixa cúpula, enfim, não importa. É para todo mundo. E a questão de cultura de inovação é importante porque senão o risco é falar aquela é a área de inovação, aqueles 6 ali, ó, são eles que inovam. Vocês, são os descolados. Vocês outros 7.900 e pouco, vocês não. Vocês tocam o business, viu? Vai fazendo aí. O resto é com aquela meia dúzia lá. Então, o trabalho fundamental de inovação dentro de uma empresa é de cultura de inovação. E vocês vão entender o que é cultura de inovação muito facilmente. 2 bodybuilders aqui na minha frente. Então, tá fácil de explicar para vocês. É isso que você não viu o Borel. O Borel também, né? O Borel não. Tô vendo aqui na imagem. O Borel não. Melhor usar vocês dois como exemplo. Desculpa, Borel. Mas... Relaxa. Cara, você vai um dia pra academia, faz o treino monstro, volta pra casa, olha no espelho e vê nada. Aí você vai o segundo dia pra academia, faz o treino monstro, volta pra casa e vê nada. Você está acreditando que aquilo vai fazer algum benefício para você, que vai te transformar, que vai transformar seu corpo, etc. Então, cultura de inovação é da mesma forma. É todos os dias martelar para as pessoas, para os processos da organização, que a gente tem que melhorar o processo e acreditar fundamentalmente que isso vai ajudar a transformar o negócio. Depois para cada tipo de inovação, desenhar uma estratégia que faça sentido para se colar com a estratégia do negócio. Então, para a inovação incremental, o que a gente colocou de pé? Um portal de inovação para estimular o intraempreendedorismo. Então, qualquer colaborador do Banco Carrefour hoje pode entrar no portal e dar uma ideia. E aí, a primeira coisa que ele tem que fazer é conseguir apoio social, likes, 30. Se ele não conseguir 30 likes na ideia dele, a ideia dele eu nem olho. Depois que ele conseguiu os 30 likes, ele recebe orçamento para ele testar a ideia dele. É um programa de intraempreendedorismo. Então, vai você, cara. Vai você desenvolver. Tá nascendo desse programa, por acaso, um podcast. Que vai ser gravado aqui, inclusive. Nessa sala bonita, provavelmente. Exatamente. Você sabe que isso que você está falando, daqui a pouco tu vai começar a receber podcast de ouvinte. Podcast não, currículo de ouvinte falando quero fazer parte desse negócio. Mas é sobre isso. É sobre isso. No final do dia, eu quero demonstrar o seguinte. Venha fazer negócios com o Banco Carrefour, porque aqui é fácil. Eu já vou explicar por que é fácil. E você que é um talento, que tem muitas ideias e que quer que a sua ideia seja ouvida, venha trabalhar aqui, porque aqui a gente ouve a tua ideia. Mas um elemento que eu acho sensacional de transformação, que tem a ver com essa relação com startups que o Borel estava falando, a gente criou um processo chamado Startup Jam. É uma sessão, a gente usa como metodologia de fundo o Design Thinking, e a gente busca juntar uma área de negócios com várias startups que permeiam aquela área de negócios, ou aquele problema. E aí, do fim dessa sessão, a gente dá go ou no go. Para quem a gente dá go, a gente quer testar rápido e testar barato. Então, a gente dá de 2 a 3 meses e a gente paga um FII para testar a ideia. Então, é uma POC remunerada. O que aconteceu no início, né? Quando o Charlie chegou no Banco Carrefour? Já estava tudo assim? Como é que começou essa história? E aí, quando eu comecei, eu encontrei diversas áreas e diversos processos da organização que eram absolutamente travados. O contrato padrão do Banco Carrefour tinha 20 páginas bicolunadas, um monte de cláusula. Vim encadernado, não? Praticamente. Carimbado e autenticado. Um monte de cláusula que parecia leonina. E hoje, o contrato do Banco Carrefour tem 6 páginas e só tem 6, tá grande ainda, porque tem iconografia. Cada cláusula tá escrita em Visual Law. O contrato do Banco Carrefour hoje cabe num story do Instagram.
E o jurídico não quis se transformar porque é o jurídico. Não, porque entendeu que precisa subsidiar a cultura de inovação a acontecer dentro da organização. E aí é muito bottom-up e não top-down. Você precisa, sim, falar muito de inovação, com a alta cúpula, como a gente definiu aqui, mas quem vai fazer a inovação na prática é bottom-up. Então, é levar isso para 100% dos colaboradores e fazer com que eles acreditem exatamente como vocês acreditam que indo para academia, treinando 1 hora lá, vocês vão ficar fortão igual vocês estão agora. Agora, detalhe. Como garantir, a partir dos seres superiores à alta cúpula, a segurança necessária para que você, na base, possa inovar? Porque é um processo que se submete ao que você falou aqui, experimentação. E a experimentação naturalmente precede erro, falha. O que a gente não Talvez espera... não dê nada. Talvez né? não dê nada. Como que lida com essa cobrança? Depois de, você falou que o negócio era legal e não era. Você pode pagar uma POC que não vai chegar em lugar nenhum. Perfeito, perfeito. E isso como mesmo. lida com isso? Então, Borel, como é que você entende esse cenário da segurança que pode ser promovida numa visão executiva ou uma visão de liderança para a base inovar? Como é que a gente garante que haja fôlego, vontade, inspiração para inovar? Borel, só fazer um complemento passando para você. Matematicamente, é muito mais provável que a ideia nasça na base, porque o número de pessoas na base é muito maior. Então, a inovação tem sempre que ser jogada para cima. Porque você vai ter 5, 6 executivos numa empresa e você vai ter 7 mil, 8 mil, 10 mil pessoas pensando na base. E são eles que estão em contato com o cliente, são eles que estão em contato com o problema Que no dia a sabe o que dia. acontece. Exatamente. Vai lá, Xará. Me permita dar só um passinho atrás, polemizando também um pouquinho sobre... Eu lembro que o comentário do Wellington agora foi muito assim, qual o cenário melhor, né? Definir a estratégia primeiro ou executar primeiro lá na camada mais operacional e tal. Gente, na minha opinião, cara, não tem uma regra em relação a isso. Pensando no cenário de transformação digital, você pode ver isso pode acontecer de várias formas, né? Então, você vê empresas, por exemplo, onde tem aquele primeiro grupo de trabalho, não vou nem, ou como você quiser chamar, ou uma squad, começa a trabalhar diferente, inserir algumas metodologias, começa a trabalhar com agilidade, já começa a mostrar alguns resultados, começa a dar visibilidade daquilo, e aí, obviamente, a esfera superior vai ver que o resultado daquele time está começando a ser diferenciado e vai querer entender, e acaba polinizando e motivando as esferas mais acima, e depois essas esferas vão acabar querendo, caramba, por que as outras áreas também não trabalham dessa forma? Então, assim, eu acho que não tem uma regra, né? Porque estratégia, por exemplo, se uma empresa tem uma estratégia de inovação clara, definida, e não tiver um poder de fogo embaixo para executar, também não vai fazer sentido nenhum, né? Já quem diga que a estratégia sem execução ela é puro devaneio, né? Então, eu acho que não tem uma regra em relação a esse ponto. Depois eu vou dar uma rebatida em você, hein, Borel? Sem problema, sem problema. Acho que faz parte mesmo da discussão. Temos rinha de inovadores. Pronto, é agora. Eu acho que eu agora, não quero agora. que o Charles beba. Pode pedir agora. Agora pode pedir. Uhul, agora bora. Não, eu vou só dar um pitaco aqui, né? Na verdade é o seguinte, transformação digital, ela muda o sabor da inovação que você entrega dentro da organização. Numa empresa que não passou pelo seu processo de transformação digital, ou seja, eu não tenho a jornada do cliente mapeada, não tenho as squads estruturadas em cima dos elementos das etapas da jornada do cliente, eu ainda tenho aquele organograma clássico, eu preciso estimular a inovação incremental na ponta para o cliente. Quando eu já tenho uma empresa estruturada no processo de transformação digital, então eu já mapeei. Cara, a jornada do cliente ela não varia, ela começa em awareness, que é quando ele descobre que a tua empresa existe, produtos e serviços, e termina lá no cancelamento, né? Final triste, o cara foi embora, não está mais contigo. Fatia esse negócio todo, monta squads multidisciplinares em cima dessas etapas da jornada do cliente, e essas squads vão entregar valor adicional para o cliente na ponta. Então, assim, Então dá para inovar analogicamente. Dá para inovar analogicamente. Só que você, em um tipo de empresa não transformada, você estimula a inovação na ponta para o cliente de forma incremental.
Numa empresa digitalmente transformada, isso já sai naturalmente pelas squads a cada 15 dias, a cada 30 dias, dependendo de quanto dura a Você sprint. nem fala mais que é inovação incremental, porque é o jogo do todo Aí dia. a incremental volta para as funções corporativas. Aham. Vai para jurídico, vai para RH, vai para finanças, etc. Ali é onde tem o teu celeiro para você desenvolver inovação incremental. Nesse cenário de uma empresa digitalmente transformada, você abre espaço para trabalhar fortemente sobre a inovação disruptiva. Aí é o lado direito do cérebro daquela conversa que a gente estava tendo agora há pouco. Então, uma empresa ela muda o flavor da inovação, mas eu acho que ainda é a estratégia que acaba guiando o processo de inovação dentro da empresa. Só continuando aqui também, o ponto que o Vitor colocou, eu acho que a gente consegue minimizar problemas em relação até esse exemplo de ideias, né, de conseguir tirar do papel, né, e não ter nenhum tipo de problema. Eu acho que está muito ligado a uma definição clara da estratégia e ter principalmente uma governança de inovação bem definida, com papéis e responsabilidades estabelecidos, a regra do jogo, né, que é bem definida na mesa, né, o exemplo que o Charles deu de um programa de ideias, né, dentro de uma companhia, qual é a regra desse jogo ali, bem estabelecida, criar mecanismos de validação dessas ideias, não somente para as camadas inferiores, mas também na alta gestão, para garantir com que aquilo que está sendo feito está plugado à estratégia da companhia. Então, uma boa governança ajuda muito fazer essas coisas acontecerem, né? Então, papéis bem definidos, a política do processo de contratação, as áreas parceiras que normalmente, inclusive a gente já falou sobre isso, Vitor, quando você envolve áreas estratégicas, né, ou áreas parceiras, por exemplo, como compras, jurídico, que são coisas que normalmente, como o Charles falou, que normalmente burocratiza muito e que acaba atrapalhando, e o processo de inovação ele tem um time certo das coisas acontecerem, né? Porque se você demora muito, você pode perder uma grande oportunidade. Então, isso tem a ver com governança, né? Estabelecer bem essas políticas e essas regras para que não tenha distração nesse processo. Porque quando você fala de inovação, tem um fator distração ali que tem a ver com as burocracias, tem a ver com as barreiras, que precisam estar na mesa, as cartas precisam estar na mesa para que não tenham, para que essas barreiras sejam retiradas, né, ou minimizadas. E quem vai responder que se a Blockbuster se fizessem a inovação incremental seria a Netflix? Boa. Na verdade, não é se fizesse a inovação incremental, mas teria que fazer as duas, obviamente, né? A gente falou anteriormente do exemplo do iPhone aqui, né? Se o iPhone 13 era uma inovação. E eu acho que assim, eu queria que vocês não se frustrassem com o lançamento do iPhone 14, tá? Se você quiser prever como será o iPhone 14, olha o 13 e o 12 e projeta o que vai ser o 14. É isso. Mas a Apple... Eu quero que você responda isso depois, mas se é previsível, é inovação? Sim, porque é melhoria incremental. Só que é o seguinte, onde está a imprevisibilidade da Apple? Está num determinado lançamento, conjuntamente com o iPhone, lançar, por exemplo, os fones de ouvido, que aí de repente hoje já valem mais do que um Spotify. Está em lançar um Apple Watch, que aí de repente vira um produto de desejo e mexe completamente com o mercado de relógios. Olha só, antes do Apple Watch, você tinha 4 quartis de preços e de produtos, chamado relógio. O primeiro quartil era Champion troca pulseira, né? Coloridão, marca a hora. Você vai falar do Cássio com calculadora também? Boa, exatamente, esse é o primeiro tier, O né? meu Cássio controlava a TV, meu irmão. Não, esse aí já é o segundo tier. Talvez marque o dia do mês, né? Analógicozão, da corda e tal, etc. Segundo tier, aí a gente já vai para os relógios digitais. Terceiro tier, aí a gente vai para aquele semi-joia, pode ser pegar um relógio da Guess, ou aí você já vai para os relógios, né, que tem GPS, etc. E o quarto tier são joias, né? É um Rolex, enfim. E aí chega o Apple Watch e ele faz o quê? Ele mexe no mercado inteiro e cria essa disrupção
fazendo com que todo mundo queira ter um Apple Watch. Não importa se você era um usuário de relógio Champion troca-pulseira ou de joia. Não importa se você está indo na praia ou se você está indo num casamento, você está usando o mesmo relógio e está tudo bem. Ninguém vai... Nossa, mas o cara veio num casamento de Apple Watch? Coisa horrível, né? Ao passo que se você tiver de terno e gravata, talvez com um Champion troca-pulseira num casamento, o pessoal vai achar meio estranho. Então, aí está a disrupção, né? Você entra em novos modelos de negócio. Então, entrou em relógio. Já saiu do celular e entrou num outro modelo de negócio. E entra com tecnologia nova, né? Conectando com o celular, permitindo que você mande mensagem através do relógio, permitindo que você controle os seus exercícios físicos do dia. Tudo bem, a gente depois tem, né, os outros concorrentes de smartwatches. Mas a verdade é que causou uma enorme disrupção dentro do mercado de relógios. E aí, voltando para o teu caso, né? Eu estou escrevendo um artigo agora para a revista do MIT falando sobre 2 degraus de disrupção. E esse é o problema. O problema não é simplesmente aquela coisa do tipo, você tinha sei lá quantas lojas da Blockbuster e agora você não tem nenhuma. Tem uma, né, na verdade, ainda que é emblemática lá. Mas toda vez que você perde 2 degraus de disrupção numa indústria, a tua empresa morre. Kodak, que você falou. Ela lançou a fotografia digital, só que deixou Nikon, Canon, etc. explorar. Quando ela chegou nesse mercado, quando ela entrou com a sua câmera digital, estava todo mundo já usando o celular como máquina fotográfica. E aí, se você não é um robista, você não leva mais nem para viajar uma câmera fotográfica. Você leva o celular e você está bem. Cara, isso eu preciso falar. Eu tenho uma câmera, uma Canon profissional. Foi uma baba. Ela não sai da minha casa, velho. Eu tenho até preguiça de tirar a câmera. Virou o enfeite mais caro da tua casa, é isso? É isso. Mercado Livre vai ser anunciado em breve, tá? Quer comprar? 2 degraus de disrupção. Fotografia digital, depois a fotografia embedada num outro aparelho. Se a gente pega o caso de enciclopédias também. Você tinha um mercado dominado. Agora você foi longe, hein, Charles? Não, mas para exemplificar os 2 degraus. Não, tem que explicar pra galera que tá ouvindo o que é uma enciclopédia, porque a galera sabe que é Wikipedia. É isso, perfeito. Wikipedia é enciclopédia, só que antigamente você tinha isso em livros, né? Meritor, Barça, Se você falar etc. Barça aqui... Eu tive a Barça. Olha lá, tá vendo? Ele teve a Barça. Eu também tive a Barça. E aí vem o primeiro degrau de disrupção, que é a enciclopédia digital. Então, antigamente você precisava olhar na capa do volume 3 letrinhas lá para saber se era naquele livro que você tinha que procurar o que você tinha que procurar. Vem a Encarta da Microsoft. Que aí você tinha que olhar o CD. Qual era o CD que tinha, né? Não, era um CD. Era um CD, só que aí naquele um CD você tinha a ferramenta de busca, né? O famoso lá. Sim. Ctrl F, joga lá a palavra, pronto, você já cai. Cara, isso economizava um tempo da vida da pessoa. Fora o Ctrl C, Ctrl V depois, né? Mas primeiro degrau de disrupção. Aí vem o segundo, que é uma enciclopédia na web, aberta, multilínguas. Acabou, segundo degrau de disrupção. Então, assim, o grande problema é por que Netflix e não Blockflix? Blockfix Gostei. Por que Wikipedia e não Barçopedia? Barçopedia também seria legal, né? Porque perderam 2 degraus de disrupção. Então a Blockbuster ela tinha que continuar incrementando sim o seu modelo de negócio, talvez abrindo novas lojas, trazendo novas mídias, apostando nisso, mas também criar ao lado lá, lado direito do cérebro, lado da criatividade, o modelo de disrupção daquele negócio que ia criar um negócio novo. Vou te dar um exemplo. Deixa eu ver se eu aprendi direitinho, Sim. Charles. No caso da Blockbuster, por exemplo, a Netflix começou com o primeiro modelo disruptivo que era para enviar o CD pelo correio. Perfeito. Esse era o primeiro nível de disrupção. O cliente não precisava ir mais até a loja. Isso. A loja vinha até ele. Aí quando passou a ser streaming, aí que não faz o menor sentido mesmo. Ou seja, a Netflix usou o princípio de Maomé para inovar. É isso aí. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Você tem mais raciocínio para levar adiante? Ou não? Só. Eu tenho uma provocação aqui. Legal. Eu vou só para terminar essa coisa do lado direito do cérebro, né? E aí vamos falar, talvez assim, puxa vida, o que a gente pode fazer com uma mineradora? Uma mineradora que produz areia. Areia é o nome comum aqui que a gente usa, né? Na prática é mineral não metálico. É mesmo? É isso. Então, Mineral não metálico. Mineral não metálico.
Então, você tem uma mineradora chamada Jundu. Tá? Aí a Jundu tem um business que ela vende areia em saco ou areia em metro cúbico. Basicamente é areia. O que eu vou fazer com a areia? E aí ela, usando Design Thinking, né, e usando todo o poderio que tinha ali de massa cinzenta de São Carlos, desenvolve um produto chamado Super Quadra Jundu. Cara, nós estamos aqui numa mesa com 4 pessoas aqui na bancada e mais um técnico ali. Eu tenho certeza que um aqui joga beach tênis e tem um copo Stanley. Eu tenho certeza. Não adianta. Não, Olha, eu tô fora dos dois. Eu ia chutar você nos dois, Vitão. Não, deve ser. Não. Perfilzaço. Do jeito que ele riu ali, foi na hora. Foi na hora. Cara, eu tenho um ligamento zoado no braço. O Borel é candidato do Copo Stanley, certeza. O Borel tem o copo e o Vitor joga o beach tênis. Joguei, mas zoei o braço, não dá. Bom, mas aí é o seguinte, a mineradora Jundu criou a Super Quadra Jundu, que é um business digital de quadra de beach tênis, beach vôlei e futevôlei. Então, hoje, se você tem um terreno, um espaço, e aí você está multiplicando esses espaços, como o caso do Posto 011 aqui em São Paulo, você compra a areia, e tem 2 tipos ainda, tá? Tem a torneio, que é, né? E tem a resenha, que é mais light. Uma areia mais light ainda. Tá zoando. Não, falando sério. Isso você me lembra o sabão Omo. Isso. Tem 50 versões e eu tenho certeza que é tudo mesmo sabão que tá lá dentro. Só muda a embalagem. Só muda a embalagem. E aí, E o cheiro, né? além de você ter 2 tipos de areia, você pode, assim, personalizar a cor da rede, da trave da rede, etc. Você tem parcerias de negócios com Mormai e outras, enfim. E aí eles ainda entregam para você, que é o dono da quadra, um ERPzinho para você controlar matrículas e reservas. E para nós que somos praticantes, como o Vitor, Vitão, você pode buscar perto de você a Super Quadra Jundu mais próxima com horário disponível. Então, sai de um negócio que é produzir areia para um negócio que é digital, já está embedado nos celulares de todo mundo, aí todos os praticantes. Que por acaso tem areia envolvida, mas é outro negócio. É outro negócio. E se você tem uma casa de interior aí que de repente você quer montar sua própria quadra, você pode comprar diretamente deles. Então, a Blockbuster ela tinha que estar preocupada lá atrás com o próximo modelo de negócios. Né? A gente está vivendo disrupções nos negócios, seja habilitado por tecnologia, seja habilitado por regulamentação, a todo momento. A gente está falando hoje, por exemplo, no meu setor, que é o setor bancário, a gente está falando de Open Banking e Pix. São coisas que estão chegando pelo regulador. Não é nenhuma tecnologia nova. No caso da Blockbuster foi tecnologia, foi a internet, que acabou habilitando a segundo degrau de disrupção. Então a gente tem que estar muito atento a esses degraus de disrupção que mudam a forma de fazer negócio para que a gente possa não deixar a nossa empresa falir e ir embora. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está a fim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Manda aí, Borel. Aí tem um ponto que volta num assunto que a gente começou a falar anteriormente, que é sobre estratégia. Toda organização, não importa o tamanho dela, se vai ser uma Big Corp, se vai ser uma startup, ela precisa ter a esfera de inovação que ela quer focar e ela precisa planejar estrategicamente sobre isso. Então, falando um pouco até de conceito, então você fala assim, qualquer empresa ela tem um core, né? um core business ali principal. Nesse core business, ela precisa evoluir, como nós já falamos bastante aqui sobre inovação incremental.
Mas para não acontecer o que aconteceu com a Blockbuster ou o caso da Kodak, ela pode, além da melhoria dentro do core business ali, que ela foca, ela pode, e se ela quer continuar no mercado, e se ela quer continuar a crescer, ela pode olhar também para os mercados adjacentes. Né? Quando a gente fala de mercados adjacentes, isso é estratégia, gente. Então, a gente fala de mercados adjacentes, está falando, cara, eu quero construir um novo produto, aquilo que o Charles falou agora. Eu quero construir um novo ativo. Então, isso tá ligado à estratégia, ou não. Eu quero transformar um mercado. Eu quero criar um novo mercado. Então, ela atua numa esfera que a gente chama de esfera mais transformacional. Então, acho que o exemplo que o Charles deu até sobre da Apple é bem interessante, né? Nasceu lá construindo computadores, né? PCs e tal. Então, de repente, ela vem com um novo produto, olhando, por exemplo, para outros tipos de produtos, né? Como para escutar música, qual o nome, gente? iPod? Ah, o iPod. AirPod. Qual o nome, gente? iPod. iPod, pode crer. iPod. Que era um MP3 Você toca player. música, que Sim. tocava os MP3, gente. Exatamente. Meu Deus do céu. Eu queria que vocês comentassem depois o caso do iPod. Tá. Porque o caso do iPod, Isso. ele foi uma inovação na Sim. época e que ele perdeu sentido com o próprio iPhone. Sim. O iPhone matou o iPod, Sim. né? Porque se eu tenho tenho um exemplo. Spotify, Spotify e Deezer no meu celular, pra que eu vou comprar Mas a um melhor iPod? forma de morrer é morrer pra si mesmo, né? É. Mas, Ó, gente, Ô, mas Xará. é bem isso que o Vitor falou, hein? Porque se a gente for olhar o primeiro business da Samsung, você sabe qual era? Máquina de costura. Ah, pode crer, verdade. Máquina de costura. Então, assim, olhar para negócios adjacentes, como o Borel tá falando, é super importante. E você tornar um produto teu obsoleto a ponto de você matar esse produto, tá tudo bem. Desde que você continue em contato com o cliente, que é quem importa. A Mitsubishi é um exemplo claro disso, de mercado adjacente, né? Os caras fazem carro, televisão e caneta. GE. Turbina de avião, máquina de lavar e por aí vai. Segue aí, Xará, desculpa te cortar. Não, sem problemas. Complementou bem pra caramba. Então, vocês concordam que é uma discussão de estratégia? Não, Então, total. isso aí. Eu Então, percebo, a- complementando aqui, Xará, para passar a bola para você, essa questão da estratégia, ela fica muito clara a partir do momento em que a gente tem que perceber que a estratégia ela pode ser mais abstrata, como você disse. Eu quero criar mais produtos, né? Isso é estratégia. E aí eu acho que eu estou voltando naquela minha outra pergunta entre a estratégia e o incentivo da inovação. Quando você deixa a tua estratégia um pouco mais ampla, como por exemplo, vou criar um novo produto, cara, pode ser meu novo produto pode ser uma quadra de beach tênis. Entendeu? E aí a inovação vai trazer oportunidade. Olha, existe oportunidade no mercado de quadras de beach tênis. Vamos explorar isso daqui. Temos skill, temos areia. Areia não falta, tem areia pra caralho aqui. Vamos fazer quadra? Vamos fazer quadra. Então você junta ali a estratégia, né, de vamos ter um produto novo. E junto com técnicas de design thinking, etc., você encontra oportunidades inovadoras de criar produtos novos. Então, eu acho que não tem tanto um ou outro, acho que as coisas se complementam, se compartilham, certo, Xará? E a capacidade de ver além do óbvio, que entra no modelo mental. Porque, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, cara, você viu, não sei se foi Brasília, mas que um camelô começou a alugar uma calça para você usar na porta do Detran. Você não pode entrar no Detran lá daquela cidade, daquele lugar, não lembro onde, de bermuda. Então você vai entrar, vai fazer o que você tem que fazer lá dentro, você tem que entrar de calça. Quando eu fui me alistar, eu fui de bermuda. Eu sei bem a dor que é isso. Você sabe como é. E não tinha ninguém alugando calça no Não dia. tinha, na mas eu porta. consegui achar uma loja que estava abrindo às 7 da manhã, comprei uma calça e consegui fazer o alistamento no dia correto, nego. porque senão ia dar uma dor de Tá cabeça. ruim. Ali, ó, oportunidade. Abrir Vitor, uma é o loja de exemplo do calças. banquinho na fila, né? Hã? É o exemplo do banquinho na fila, né? Em filas grandes, né? Que o pessoal aluga o banquinho. Exato. Cara, e são princípios baseados em uma observação.
É a capacidade do cara de estar ali, perceber a demanda e falar, opa, tem bola quicando. A Vou pegar ela pra mim. gente falou do Airbnb, tem empresas que existem hoje especializadas em anunciar o apartamento que você tem no Airbnb, Superhosts. Superhost, né? Então, assim, esses caras cuidam de toda a parte que é chata, né, burocrática, de fazer o anúncio, controlar a agenda, controlar a limpeza, controlar tudo isso para você. Então, é um quase modelo uma imobiliária de Airbnb. Né? É isso aí. É um modelo de negócios que nasce associado a outro modelo de negócios. Agora vou deixar o Borel falar e depois eu volto com a parte de estratégia de inovação. E tem um ponto muito importante nessas tomadas de decisão, né, de qual esfera a gente pode atuar. A companhia ela precisa também estar atenta às manifestações, né? O que está acontecendo de tendências no mundo, porque aqui isso tudo pode trazer insights para, por exemplo, você começar a atuar em alguma esfera específica da inovação. Então, você percebe manifestações acontecendo pelo mundo em cima disso. Aí eu estou falando aqui basicamente sobre estudo de futurismo, né? De você usar as lentes de avaliação para perceber e capturar essas manifestações e, cara, e você poder olhar para aquilo e falar assim, cara, eu acho que isso aqui tem uma oportunidade e isso tem a ver com a nossa adjacência do nosso negócio, ou não, algo que vai transformar o nosso negócio. E aí, e por que a companhia precisa olhar para essas esferas? Tanto para adjacência quanto transformacional. Porque a empresa precisa desconstruir o negócio que ela tem. Porque como é que ela vai continuar no mercado se ela não mudar a forma que ela talvez comercializa o produto, na forma que o produto foi concebido de anos e anos atrás? Então, ela necessariamente precisa olhar para essas esferas mais acima. E aí eu destaco que quanto maior a esfera, seja nas adjacências, seja no transformacional, mais risco tem. E aí a gente entra num outro ponto que é fundamental, cara, que é a cultura de experimentação, né? A empresa precisa testar muito, pensar possibilidades de hipóteses, testar e colocar na mão do cliente, porque aí sim você pode encontrar possivelmente uma oportunidade. Show. Já que você vai falar de estratégia e inovação, quero complementar o que o Borel falou aí. Como que as empresas elas gerem esse fundo perdido para experimentação de coisas que não vão dar certo? E culturalmente, voltando no ponto que a gente falou lá no começo, como que eu lido com isso? Porque o cara pode ter entrado lá e falado, cara, pô, olha que ideia bacana. Todo mundo voltou, ele fez, deu bosta, não funcionou Qual é a estrutura básica para eu lidar com isso? Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Sim. E não só vai acontecer, como vai ser a maioria. E precisa acontecer. É 1 sobre 10 normalmente que dá certo. Exato. Então, se você está falando de 10% de coisa que vai dar certo, como que eu lido com os outros 90%? Esse cara já trouxe um ponto interessante. 1 sobre 10, tem métrica. E depois a gente tem que puxar a métrica de inovação aqui, né? Boa. Bom, o ponto você tem que ter um orçamento de inovação. E isso normalmente é controlado pela área de inovação, só que essa área de inovação ela vai fazendo o semear dessa verba dentro da organização na medida em que as ideias aparecem ou na medida em que você quer testar coisas com startups. Então, a gente acabou falando, né? São 4 tipos de inovação. Para cada um dos 4 tipos eu tenho uma metodologia diferente. Primeiro tipo, incremental, o portal de inovação, que a gente já falou. Segundo tipo, radical, que é quando eu mudo tecnologia ou competência dentro do mesmo modelo de negócio. Eu tenho o Startup Jam, essa sessão de Design Thinking que é do Go, No Go. Terceiro tipo de inovação é de ruptura, que é quando eu mudo o modelo de negócios dentro ainda do mesmo... da mesma tecnologia, da mesma competência, buscando negócios adjacentes, né, como a gente está falando aqui. Caso da quadra de areia. Caso da quadra de areia, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho um programa de aceleração, com uma aceleradora de mercado, buscando não startups mais early stage, mas já uma coisa que possa efetivamente compor o meu portfólio, compor o meu ecossistema. E o quarto tipo, que é a arquitetural, que é quando muda tudo, a minha metodologia para fazer isso, né, a nossa agora do Banco Carrefour um hackathon, 54 horas, imersos em todo o banco de dados que a gente tem do ecossistema para construir modelos de negócios novos.
A gente já está na segunda edição, a gente já fez o Data Hacking Days 1 e agora o 2 em dezembro. Mas a continuidade disso é as ideias que ali surgiram, os protótipos que ali surgiram, que foram interessantes, a gente leva os caras para um bootcamp. São 3 semanas imersos para codar e transformar o protótipo numa prova de conceito testada com clientes reais, para ver se tem realmente de fato alguma coisa ali. E o fim desse projeto pode terminar com a carta de demissão do grupo inteiro, seguida de uma carta de investimentos na construção de uma nova empresa, que pode ser uma nova empresa do grupo ou simplesmente uma startup que vai vender soluções para o mercado e eu vou ser acionista deles. O primeiro Data Hacking Days... Nada mal essa demissão, né? Nada mal. Nada mal. O primeiro Data Hacking Days acabou revelando um grupo. São 4 caras geniais. Os caras montaram praticamente uma Martech, né? Então, uma empresa de marketing associada a dados de tecnologia, enfim. E para dentro do Carrefour, eles conseguem entregar 5 vezes mais valor do que um Google Ads, do que um Facebook Ads, etc. Então, se você é uma Ambev, se você é uma Unilever, se você é uma Nestlé e você quer anunciar diretamente para os consumidores do Carrefour, 5 vezes mais retorno do que tudo aquilo que tem de mídia disponível por aí afora. Vendeu, hein? Vendeu, já comprei já. Esses caras, a gente tá num processo de reestruturação interna justamente porque é um processo novo, né? Assim, ninguém estava esperando que fosse sair isso, né? A gente tem uma metodologia para construir isso, então a gente está um pouco ali num compasso de espera, mas para voltar com carga total agora a partir de junho, os 4 estão agora debaixo do time de inovação. Então, isso é muito legal, né? Como é que você estimula isso? E isso faz parte da estratégia de inovação e não talvez da estratégia corporativa. A estratégia corporativa está mirando para crescimento de faturamento, crescimento de clientes, está olhando lá para o processo de inovação incremental e, obviamente, tem produtos e negócios adjacentes. No caso do Banco Carrefour, que essencialmente ainda é quase uma empresa monoproduto, né? Tem o seu cartão de crédito, Carrefour, mas a gente tem um segundo business, né? Que é a adquirência. Então a gente tem a maquininha Apag, que você pode ir no atacadão e pegar essa maquininha e entrar nesse business aí de adquirência. Então a gente tem uma meta já em relação a esse nosso segundo grande produto. Assim como a gente tem, por exemplo, com seguros, Só uma etc. coisa, Charles. Acho que a galera não sabe o que... Porque você falou atacadão, né? Atacadão, sim. Porque faz parte do mesmo grupo. Sim. Bom, o grupo Carrefour, né? Tem gente que imagina, nem saiba que Carrefour tem um banco. Legal. Então, bom, deixa eu dar um passo para trás. Foi bom. E, inclusive, tem gente do Brasil inteiro que talvez não saiba da amplitude do Carrefour em todos esses business, né? Legal. Porque aqui em São Paulo a gente tem muito Carrefour, varejo, Carrefour, mas no resto do Brasil nem tanto. Bom, o Carrefour como ecossistema, né? Ele tem as lojas de hipermercado Carrefour. Você também tem o atacadão, que também faz parte, enfim, aí é um mercado mais que a gente chama de cash and carry, né? Assim, são os atacarejos. Você tem as lojas de proximidade, como Express e Market do Carrefour. Agora a gente comprou recentemente o grupo Big, então a gente vai ser dono também, vai converter algumas lojas, mas vai ser dono também do Sam's Club, né? O Big, que já teve muito em São Paulo, agora não tem tanto, mas... Mas está ali Nordeste, Tem no Rio, Sul, Tem etc. no Rio de Janeiro. Tem bastante em São Paulo ainda. Tem também em São Paulo, mas assim, é principalmente Nordeste e Sul, né? Vai complementar bastante a malha do Carrefour como hipermercado. Você tem postos, você tem drogarias, você tem shopping centers e você tem o banco. Agora está começando também uma iniciativa de MVNO, que é basicamente uma operadora de telecomunicações. Então, o ecossistema do Carrefour vai ter, talvez, se tudo der certo, a gente vai ter também uma operadora de telecom. O Banco Carrefour, para quem não entende a dimensão do Banco Carrefour, né, que o Banco Carrefour ele é voltado para as classes B-, C e D. Talvez aqui, né, nós 4, talvez a gente não tenha o cartão Carrefour, ou se tem, a gente tem porque a gente resolveu comprar uma televisão e aí saía mais barato, ou tinha mais parcelas. Etc. Mas o cartão Carrefour é o primeiro, se não talvez o único cartão que muita gente tem acesso da classe B-, C e D. E aí, não à toa, em mercado de crédito, né, acho que, vamos falar de novo, né, em mercado de crédito, o Banco Carrefour muitas vezes ocupa o 5º lugar no país. E se você pensar que o Brasil tem 5 grandes bancos, um já ficou para trás.
Então, realmente, do ponto de vista E é um banco plenamente digital. Totalmente digital, totalmente digital. A gente tem a parte analógica que são as lojas, né? Se você pensar assim, cada loja do Carrefour funciona como uma agência. Sim. Mas nasceu com essa necessidade, de fato, de oferecer crédito para os clientes do varejo. perfeito, perfeito. E complementando aqui, até para você continuar a explicação, Charles. Esse olhar veio de olhar mercados adjacentes? Pô, galera, tem aqui, porque até puxando a malha aqui, quem nunca pagou, eu tenho 38 anos, mas eu já paguei um boleto das Casas Bahia. Lembra? O Sim. carnezinho? Quem nunca? Né? E isso já é um nicho que você olhava, né? Então, tipo, pô, eu ofereço crédito para essa galera, eu assumo o risco e eu sou um varejista. Eu poderia ser um banco? Eu acho que sim, né? Então, parte nesse sentido de olhar também o adjacente, Charles? Foi daí que nasceu? Totalmente, totalmente, porque inclusive se você olhar toda a história do Carrefour, né? O Carrefour tem anos e anos e anos de Brasil, né? E o Brasil, a gente sabe, é uma verdadeira montanha-russa econômica, né? Então, Tanto que o nosso sistema bancário é o mais avançado do mundo, porque precisa realmente suportar Sim. uma mudança de feature a cada semana, né? Impressionante, impressionante. E nessa montanha-russa, o Carrefour já enfrentou momentos extremamente azuis e extremamente vermelhos. E talvez eu esteja simplificando um pouco essa história, mas a verdade é que o Carrefour, como varejo, já esteve até em condição de ser vendido. Eu me lembro de alguma coisa alguns anos atrás. Exatamente. E aí, só que tinha uma operação de banco já muito forte, que valia muito. Então, o Banco Carrefour hoje, 49% dele é do Itaú. E esse sobrefôlego financeiro que permitiu essa venda fez com que o Carrefour hoje se tornasse, né, o maior varejista do país, o maior empregador do país, né, e ter negócios que surfam de formas diferentes as diversas crises que a gente enfrenta. Primeiro trimestre da pandemia, todo mundo trancado em casa, shopping centers fechados. Carrefour, varejo essencial, que vende eletrodomésticos também, virou shopping center. Sim. Então o Carrefour Varejo naquela época surfou muito bem. Banco. Não, varejo, o supermercado como um todo, na começo da pandemia, voou. Né? Voou. Porque você não tinha. O teu happy hour era tomar uma cerveja na seção de frutas do supermercado. Perfeito. Era Era isso. isso. Música no celular. Isso, bota no celular. Era isso. Em contrapartida, o banco começou a sofrer naquela época. Porque as pessoas começaram a perder seus empregos, os negócios começaram a fechar. O formato da economia mudou, né? Você sai de um formato que é de serviços, né? Restaurantes abertos, para o food at home. Então, assim, você precisa de menos crédito, ou dá menos crédito, ou o crédito fica mais difícil de você dar, as pessoas estão perdendo o emprego, etc. As pessoas começam a gastar menos, começam a poupar mais, né? Requer menos crédito, cenário de Tiram incerteza, o dinheiro que tem né? no banco. Exatamente. E agora começa a inverter de novo essa curva, né? Então, assim, o fato de você ter um ecossistema de negócios protege o grupo de uma forma geral. Tu falou um negócio bom aí, ó. Ecossistema de negócios. E os ecossistemas de inovação? Vale do Silício. A gente tem... Até Portugal agora tem um bom contexto de inovação, mas você vai para a China, vai para Israel. E aqui no Brasil? O que vocês acham dos ecossistemas de inovação aqui no Brasil? Para passar para o Porto Borel aqui, digital. vou já emendar também uma outra pergunta aqui. Por que quando a gente fala de inovação e ela está tão atrelada e tão namorando com transformação digital? Passando para o Borel aqui. Primeiro, a parte do Vitão sobre os polos, né, de inovação, que na verdade também são polos de transformação digital. Por que isso está tão junto, Xará? Legal, legal. É fundamental qualquer organização estar plugada em algum ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema de inovação, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? O Vitor comentou aqui alguns.
Posso estar me referindo a institutos, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento. Eu posso estar me referindo também a universidades. Eu posso estar me referindo a hubs de startups, né? Sejam aceleradoras, sejam incubadoras de startups. Então, tem uma infinidade de instituições, né, que ajudam a fomentar todo esse processo de inovação. Aqui no Brasil você tem, o que eu gosto muito lá, o César, lá o Polo Tecnológico lá em Recife, que é bem interessante. E olha a hora da selfie aí, ó. Você saiu também nessa selfie aqui, viu? Então, é fundamental a empresa, né, ela está conectada nesse ecossistema para entender quais são os movimentos, né? O que está acontecendo, o que está se fazendo de novo, o que de metodologia tem utilizado, que tipo de tecnologia tem sido habilitada, embora a inovação não tenha a ver, não necessariamente é uma questão de tecnologia, né? A tecnologia acaba habilitando a inovação, mas é importante a empresa estar plugada nesses ecossistemas, não importa qual seja. Depende muito também da estratégia da empresa, né? Borel, aqui... só abrir um parênteses aqui como técnico e arquiteto de TI. Eu percebo muitas empresas, inclusive quando eu vejo projetos e tal, no LinkedIn, etc., chamando de inovação processos que não inovam, processos que são basicamente a digitalização de um processo que é manual. E que digitalizou a burrice, né? É tipo isso. Em alguns casos chega a essa ignorância. Eu sempre falo isso nos episódios quando a gente fala de arquitetura, que a arquitetura ela é essencial nesse sentido de será que aquilo que eu estou transformando digitalmente faz sentido quando eu estou no mundo digital? Aquele processo. Eu tenho um processo e digitalizar aquilo, tornar aquilo simplesmente um formulário ou alguma coisa igual como era antes, ela faz sentido no mundo digital e muitas empresas tratam isso como uma inovação. Porra, eu tinha um formulário de papel, agora eu tenho um Google Forms, ó. Maravilha, né? E não é exatamente esse espírito, né, Xará? É uma pergunta um pouco capciosa, porque pode ter inovação também nisso, tá? Mas aí, fazendo essa comparação, olhando para o cenário de transformação digital, a inovação ela pode ser um dos pilares dessa transformação, além de outros fatores, né? Como, por exemplo, cultura, como, por exemplo, ser data-driven, né? com a parte de ciência de dados e tal. Ou também digitalização, como você deu o exemplo aí. Isso são pilares do processo de transformação digital. Eu fui um mau aluno agora, viu, Borel? Porque se a melhoria ela também é uma inovação, eu peguei um formulário e eu melhorei de alguma forma, também pode ser considerado uma inovação, né? Sim, claro que você sempre pode questionar, né, a necessidade do formulário. Sim. E aí tudo bem. Agora, quando a gente determina ou se existe algum critério na ótica de vocês em que a gente possa usar para falar assim, eu sou inovador. Sobre algo ser inovador como fruto de um processo aplicado que observou uma necessidade, alinhou essa necessidade com não somente o negócio, mas principalmente centralidade no cliente, e você aprendeu experimentando, ótimo. Mas e falar, fulano é inovador? Para mim é alguém que resolveu um problema real de pessoa real. Se ela fez isso, para mim eu considero ela uma pessoa inovadora. E qual a diferença disso para problem solver? No mundo de buzzwords... Você só deixou em inglês, velho. O cara pode falar. É a mesma coisa. Buzzwords. A gente tá criando várias, porra. Você só traduziu pro inglês, velho. Eu acho que queimar assim, meu inglês, porra. O que vale a pena, acho que a gente discutir, né, assim, eu acho que assim, são esses 3 conceitos. Aliás, aqui, ó, tá aqui um presente já ao vivo. Caraca, aí, olha só. Ô, Borel, tem um pra você, eu vou deixar em cima do notebook aqui pra você, Isso, cara. deixa aqui, ó. E ele não me deu o meu, né? Muito obrigado. Eu não dei pro Vitor porque o Vitor me prestigiou mais do que vocês, ele comprou o livro. Então depois eu autografo pra ele só. Ó, pra quem tá ouvindo aqui no Spotify, não tá vendo o vídeo,
Acabamos de receber aqui o livro do Charles, Inovação, Digitalização, Transformação Digital, publicado pela Unitá Editora. Um guia sobre os 3 mais importantes conceitos para as empresas prosperarem na nova economia. Fica aqui o registro. Muito obrigado, Cara, Charles. isso aí eu li Legal. o livro. Assim Obrigado, que eu comprei. Charles. Ele tem um mapa da transformação da organização aí dentro. Só Basicamente. Basicamente. Tudo Você vai aquilo dizer, que a gente discutiu do passo ponto um, de vista passo de dois, passo estratégia de inovação tá aí. Realmente não tem segredo. Mas o ponto que eu falo, assim, eu queria desmistificar um pouco digitalização e transformação digital. Porque essencialmente não são a mesma coisa. Né? Você acabou de dar um exemplo de digitalização. Né? A gente pega um formulário e a gente digitaliza ele. A gente tem uma loja física e a gente coloca ela na internet. A gente estava trabalhando no escritório físico e a gente foi para o escritório remoto, né? Metaverso. Teletrabalho. Metaverso. Aliás- Inclusive, tá aqui no feed. Quem quiser ouvir, foi uma piração maravilhosa. Foi incrível. Tá aqui no feed, Filosofia do Metaverso. Olha que legal. Foi um episódio que a gente gravou, Boa. 2 episódios atrás. Podem procurar ali que toma uma cerveja antes para entrar na vibe, Isso porque aí. inclusive foi gravado com uma participação especial aqui, um crossover com outro podcast de filosofia, o Beyond the Cave. Um abraço pra galera do Beyond the Cave. Bom, então, assim, teletrabalho, telemedicina, e-commerce, aplicativo, nada disso é transformação digital. Isso é digitalização. Né? O que é transformação digital? E assim, não dá nunca para a gente dizer se uma empresa passou ou não passou pelo seu processo de transformação digital estando do lado de fora dela. Porque transformação digital diz respeito à estrutura dessa empresa internamente. Quer dizer o seguinte, se essa empresa fez o mapeamento da jornada do cliente, de novo, lá do awareness ao cancelamento, fatiou essa jornada e colocou as melhores pessoas com os melhores skills para responder a cada uma das etapas da jornada, mudou o organograma da empresa para ser pró-cliente, ela fez transformação digital. É óbvio que tudo isso é habilitado por tecnologia, como o Borel falou. A tecnologia é um meio para você fazer tudo isso. Mas o mais importante é saber se essa empresa está estruturada para atender cliente. Numa empresa que fez transformação digital, você só tem 2 áreas. A área que atende cliente, squads. E a área que ajuda quem atende cliente. Posso todo o resto. polemizar? Pode. E por que chama transformação digital e não transformação CX? Deveria chamar transformação humana, transformação qualquer coisa. O nome confunde e o que você mais vê, assim como você tem 80%, 90% das pessoas que não reconhecem inovação incremental como inovação, você tem 80%, 90% das pessoas chamando digitalização de transformação digital. Uma coisa curiosa, uns anos atrás eu pude visitar Seattle, a Microsoft. Fui lá visitar a Microsoft, em Redmond, na verdade. E... É um abraço no tio Bill, não? Pô, ele não tava lá, cara. Porra, aí vai ter que voltar Fudeu. lá. Mas em uma interação com um profissional lá da Microsoft, eu perguntei pra ele, cara, aí como é que foi a transformação digital? Olha só, né? Mas você pergunta foi, pra Microsoft. você foi juninho demais Fui pra juninho perguntar demais. isso. Tu sabe o que ele mandou? Ele falou, cara, do que você tá falando? Transformação? Transformação Como assim? do quê? Não existe isso. Não tem transformação digital. Tem o nosso jeito de ser, que sempre foi assim. E a gente, Nascemos digitais. unicamente, o que a gente fez ao longo da nossa história foi melhorar aquilo que a gente nasceu pra fazer. Caralho, essa foi a frase do cara. Mas aí, ó, eu tô aprendendo horrores aqui. E depois que eu ler esse livro, então, eu vou ser especialista agora em inovação. Vai Mas, cara, botar no LinkedIn. uma empresa que ela nasceu totalmente digital, não necessariamente ela está transformada digitalmente segundo a ótica do Charles, de que o foco da transformação digital é, de fato, olhar para a jornada do cliente do awareness até a entrega de valor na ponta. Sim, é verdade. Tem muita empresa que nasce já dentro de um contexto digital que a gente pode inferir que ela não está transformada digitalmente. E até as que servem como exemplos, né, para a gente copiar, como estruturação de squads, né? A gente sempre fala do modelo Spotify, né? Sim. Eu sou muito Eu não mão de aguento vaca. mais ouvir falar de modelo Spotify, cara. Então, Isso faz ter uns 5 anos que a galera A propósito, fala. escuta o episódio de agilidade. Qual é o número? Isso. Ah, aí você tá exigindo demais. É lá no início, galera. Lá no início, Lá é. no início. Mas segundo episódio mais popular do podcast. Hein? Jura? Olha só, que legal. Cara, eu sou muito mão de vaca. E eu tenho o Spotify free.
tá? Eu não assinei. Por que que no meio da minha playlist de rock, e só tem playlist de rock, me vem uma propaganda de, sei lá, Mari Maraíza? Assim, a gente pode brincar aqui e falar, eles estão forçando você a assinar. Beleza, a brincadeira é válida, mas se fosse uma empresa centrada no cliente, e aí o cliente talvez não seja eu que sou o ouvinte free, mas é o anunciante dele, ele não deveria estar entregando esse anúncio para quem é relevante entregar? Então, mesmo empresas que são puramente digitais, puramente tecnológicas, muitas vezes falham na entrega de valor da sua jornada do cliente. E esse exemplo é maravilhoso, porque se você usa um produto free, você não é o cliente, você é o produto. Beleza? O cliente é o anunciante. O cliente é o anunciante. Você é o produto. Eu estou oferecendo você para o meu anunciante. Né? É aquela velha história, né? Se você usa alguma coisa de graça, talvez você não seja o cliente, talvez você seja o produto. Né? Então, ter esse tipo de resultado na ponta para o cliente, que é o anunciante, mais focado no teu perfil, se eu sei o teu perfil, faz todo sentido. E vou aproveitar esse ponto para passar para o meu xará aqui, para dizer como que a gente mede isso. Quais são as métricas relacionadas a isso? Quando eu passo por um processo de inovação, ou até, já que estamos falando aqui de um processo de transformação digital, como que eu meço se de fato eu estou entregando valor na ponta para o meu cliente, o anunciante, satisfação para o meu cliente produto, entre aspas, que você, o cara do Spotify Free, você podia fazer um prêmio, né, Charles? Pô, Se vocês quiserem me oferecer aqui um ano grátis, eu vou achar maravilhoso. Eu dei um livro de presente já para vocês. O cara que pilotou... Porra. Pegou o carro do Jason Button. Você imagina o carro do Jason Button com Bluetooth no Spotify Free? Não tem condições, cara. Enfim. Meu xará, bora lá. Como que a gente mede? Quais são as métricas desse mundo? Primeiro a gente precisa fazer uma separação aqui, né? De métricas de produto não tem nada a ver com métricas de inovação. Primeiro ponto que... Então, quando a gente fala de inovação, a gente não pode deixar de falar que toda organização ela precisa ter um funil de inovação, e dentro desse funil de inovação, que tem etapas de validação, tem os seus projetos, ok? Então, eu posso já começar a citar aqui já algumas métricas interessantes, né? Quantas oportunidades a organização ela está trabalhando para entrar num funil de inovação e se transformar num projeto, tá? Então, eu posso ter 5 oportunidades ali, eu posso chamar também de oportunidades ou problemas. E, cara, eu tenho hoje, para a entrada do meu funil, 10 oportunidades, ou 10 desafios, ou 10 problemas. Uma vez que aquela oportunidade vira um projeto, eu posso ali já começar a ter métricas um pouco mais tangíveis ligadas àquele projeto que está sendo construído, né? Então, primeiro eu queria trazer esse entendimento que para fazer inovação eu tenho projetos de inovação. Beleza? E aí quando a gente essas coisas se misturam, Xará, quando, por exemplo, eu estou falando de transformação digital, desenvolvimento de produtos, etc., que pode ter sido gatilhado por um processo de inovação. E aí eu vou ter essas métricas que são métricas comuns de produtos, de desenvolvimento, etc., dentro de um contexto inovador. É isso que você quer dizer? Vou te dar um exemplo aqui que vai ficar bem fácil. Esse exemplo que eu dei de projetos que estão na entrada do funil de inovação, né? Eu posso ter ali, por exemplo, números de workshops de ideação, né? Isso conecta a cultura, né? Conecta também processo de cultura e conhecimento, né, das áreas, né? Número de áreas, por exemplo, que são envolvidas naquela oportunidade que está sendo trabalhada, número dos problemas mapeados. Hoje eu tenho 10 problemas mapeados que ainda não virou projeto, né? Então, imagina que depois aquela oportunidade vire um projeto, né? Então, ali você começa a ter outros indicadores à medida que você vai passeando com os projetos dentro do teu funil de inovação, até você implementar aquela inovação, né? Então, eu vou dar aqui alguns outros exemplos, né, interessantes de indicadores
que podem variar nesse funil de inovação, né? Exemplo, números de oportunidades ou problemas, por exemplo, que foram mapeados, priorizados, né, junto com as áreas. Você tem, cara, uma série de indicadores que podem ajudar. Números de experimentação, oportunidades que foram aprovadas, né, e que tenha um potencial impacto financeiro. Então, à medida que você vai andando no funil com os seus projetos, você pode ter ali uma série de indicadores. Se for, por exemplo, e até a gente nem falou sobre isso, né, inovação fechada, inovação aberta, mas imagina que a gente, de repente, depois que a gente tem um problema definido, que a gente já sabe como vai resolver aquele problema, e a gente entende que vamos fazer inovação aberta, vamos conectar uma startup para resolver aquele problema. Quantas startups nós conversamos? Quantas provas de conceito foram executadas? Então, tudo são indicadores que mostram para a gente o quanto de ações estão sendo realizadas nesse processo de inovação, até o processo de uma implementação. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, o Charles talvez possa trazer alguns outros, né? Mas existem sim, para cada etapa do funil de inovação, diversos tipos de indicadores que vão mostrar. E aí eu volto a reforçar, precisa estar conectado ao benefício e ao impacto no negócio. Talvez no início do funil você não consiga enxergar isso, mas lá depois que você já começa a implementar, você já começa a fazer conexão com a mexida no ponteiro do negócio, né? E aí você fala, cara, essa inovação aqui, ela está trazendo, por exemplo, 20% de aumento em nossa receita, ou trouxe X mil reais de saving por causa dessa inovação que trouxe, né? Conectando também, principalmente, a questão do impacto no business. Né? Show de bola. Quer complementar? Para mim são 3 medidas, né? A primeira, muito alinhado aqui, é funil. Então, só que eu tenho 4 funis, um para cada tipo de inovação. Então, eu tenho topo de funil e, para mim, o número que interessa é o número lá embaixo, tá? Então, só uma coisa, quando você fala de topo de funil e o final, você está falando da quantidade de oportunidades que navegaram pelos estágios. Quantidade de ideias, no caso de inovação incremental, quantidade de startups que participaram do Startup Jam, no caso de inovação radical, quantidade de startups que foram para o programa de aceleração. Porque aí você consegue chegar naquela métrica que você falou um pouco mais cedo, que é 1 para 10. 1 para 10. Boa. Então, eu tenho um funil para cada tipo de ideia e o número que me importa de verdade é o número final do funil. Né? Então, quantas ideias eu rolloutei, quantas startups eu escalei, quantas ideias viraram projetos de novas empresas dentro do ecossistema. Então, isso para mim é o que mais importa. É claro que a gente anima todo o resto. Né? Então, a gente olha para quantas mulheres estão participando do ponto de vista de diversidade, quantas ideias, sei lá, foram para uma linha de negócio ou para outra linha de negócio, mas o que importa para mim é o número final lá. Então, para cada um dos 4 funis. Posso só fazer um comentário aqui para você complementar? Quando você fala dessas métricas que são mais quantitativas, eu estou falando de quantas startups vão interagir, etc. Eu não estou falando sobre, por exemplo, quanto de resultado financeiro. Segunda métrica, ROI. Queimei a largada. Tudo em business é ROI. Tá? E aí, assim, eu comparo sempre inovação com uma construção nova que tem ali em Manhattan. Eu não sei se você já esteve lá depois de 2019, mas se você já esteve, tem o The Hive, que é uma escada que vai de nada para lugar nenhum. Que maravilha. Só é bonitinho. É bem a cara de Manhattan. É isso. Ela é super instagramável, tá? Se você for lá, eu tenho certeza que você vai subir, vai tirar foto, vai postar. Acho que eu tenho aqui. Mas ela vai de nada para lugar nenhum. E tudo no mundo corporativo é ROI. O meu combinado com a organização só é o seguinte: eu não vou medir ROI de cada projeto de inovação. E eu não vou estimar ROI de cada projeto de inovação. Eu não vou perder tempo fazendo PowerPoint e planilha de Excel com isso. PPT não compila. Boa. Agora ganhou, hein? Boa. Agora, alô, editor. Mais um chopp para ele. Olha o corte aqui, hein?
Olha o corte. Tem Boa. um corte especial aqui. Mais um chopp, cara. E mais um chopp. Não, o Boa. cara não tomou nem metade do chopp. cara. Tô a caminho. Mas então, tudo em business é ROI. O meu combinado com a organização eu vou medir o ROI sobre todas as iniciativas de inovação. Até porque uma vai compensar a outra e você vai semear aquela que vai dar certo. Exatamente. Exato. E aí eu não tenho preocupação com aquelas que dão errado. E mais do que isso, já falamos aqui, lei do bem. Eu faço a largada já pensando que eu vou trazer 15, 16, 17 milhões de reais. Então, assim, eu já entro superavitário no ano. Eu já sei que eu vou ter muito dinheiro na mesa e que eu não preciso me preocupar se eu investir 10 mil reais numa startup que a POC falhou ou 10 mil reais numa ideia de um colaborador que falhou. Não tem problema. A gente está ali com o nosso orçamento para isso. Terceira medida. Né? Então, primeira são os funis, segundo o ROI, terceira medida é a medida da inovação em si. Vou te dar um exemplo. Segundo maior problema do call center do Banco Carrefour. É um cliente como vocês ligando para entender um valor da fatura que acha que não é dele. Então, olha o problema aí. Eu gerei uma fricção para você. Você abriu a tua fatura e falou, ué, Arcos Dourados da Felicidade? Eu nunca fui nesse lugar. Eu não faço a menor ideia do que é isso. Então, você liga para o call center. Você ocupa a minha retaguarda. Isso tem custo. E aí a menina fala para você, olha, Arcos Dourados da Felicidade é o McDonald's. Ah, tá bom, eu fui lá. Segundo maior motivo de ligações para o call center do Banco Carrefour, que já falamos aqui, é o quinto maior banco em crédito desse país. Só para você estimar o volume que é isso. E se você juntar com quantas pessoas comem no Arco Dourado, quantas pessoas não ligaram e multiplica pela hora, enfim, já foi uma grana aí. Tudo bem Já que foi uma grana. Com um processo Lean na identificação de nome resolve. Já foi uma grana. Trouxemos uma startup, fizemos uma prova de conceito com a First Performance, que tem um processo chamado Merchant Data Cleansing. Sensacional. Então ela limpa a fatura e entrega a fatura com nome fantasia. Tem outras coisas, né? Então você pega, por exemplo, os marketplaces, né? Mercado Livre, por exemplo. Na mesma fatura vai aparecer um negócio meio disléxico. Vai vir Mercado Livre, ML, Mercado L, M Livre. E pode vir 4, 5, 6 tipos. Dependendo de onde o algoritmo caiu no CNPJ do dia, Pronto, já era. vem um nome diferente. Então a gente limpa tudo isso e entrega uma fatura muito mais limpa. Então a gente fez essa prova de conceito, a gente sabe qual é o volume que isso tem, a gente sabe qual é o custo da retaguarda que isso salva. Então é uma decisão agora, vamos escalar ou não vamos escalar? Essa métrica está totalmente ligada com o que o Borel falou. É a métrica situacional do que Sim. o projeto se propõe a fazer. Exatamente. Então assim, em linha com o Borel aqui o funil, a única coisa que eu não faço um funil único, talvez, a gente tem um processo lá no Característica Banco de Carrefour, negócio, né? que são 4 funis, então super alinhado. Segundo é a métrica do próprio projeto, como o Borel falou, mas tem essa terceira, por fim, que é o ROI, mas é ROI sobre todas as inovações e não sobre cada inovação. Show de bola. Cara, Tem um ponto aí importante, o Xará e Vitor, manda. chat. Agradecendo aí, está sendo muito rico, aprendendo muito também com vocês. É que aí, a exemplo do PPT não compila, né? Na teoria, ter essas métricas pensando na inovação como um todo é muito legal. Mas a gente vê essas barreiras dentro das grandes organizações, porque no fundo ali a pessoa quer entender sobre o esforço dedicado naquele projeto específico, né? Principalmente a alta gestão. Na prática, e aí conecta sempre o assunto que o Vitor gosta muito relacionado à cultura, de trabalhar a mudança de mindset dos seres superiores, como eu sempre falo, para que tenham esse tipo de mentalidade, né? Porque o processo de inovação, por mais que a metodologia estimule um processo de ágil, né? Mas a gente sabe que é um processo dependendo do tipo de inovação, é de curto prazo, é de médio prazo, ou pode ser de longo prazo, né? Então, é um processo. Então, na prática, tem essa briga, né? Em questão conceitual em relação a esse ponto, né? Dessas métricas de inovação um pouco mais abrangente, pensando em todos os projetos, né? E eu acho que existe essa briga que é
uma barreira cultural que precisa também ser trabalhada nas corporações. Acho que vai muito do nível do apetite cultural de cada empresa, né, Borel? Mais ou menos. Vocês estão puxando agora um pelo, que é quais são os 2 maiores erros que o Charles cometeu na sua carreira de inovação. Esse tem a ver com o segundo maior erro, que é inovação não tem que começar absolutamente nenhum projeto se não tiver sido demandado por uma área de negócios. O papel de inovação dentro da organização é perguntar, você tem um problema? E não chegar, tá aqui uma tecnologia nova. Olha que legal que dá para fazer. Testar. Não. Isso é P&D, né? E mais do que isso, né? Inovação não tem que incorporar o projeto e depois mostrar para a área de negócio. Olha que legal que ficou. Quando eu trabalhava na Leroy Merlin, nós encontramos uma startup genial. Chamava Arquiteto de Bolso. Era de uma startup chamada YouPick. Essa história é boa. Cara, os caras montam para você online. Você chega na loja, você tem lá o Arquiteto de Bolso, você chega na loja e você fala assim, puta, eu quero fazer um banheiro, eu quero fazer uma cozinha. Os caras montam um ambiente virtual para você em até 2 horas. E você sai com a lista de compra de tudo que você precisa para fazer o ambiente do jeito que foi projetado pelo arquiteto que ouviu a tua necessidade ali. Cara, faz todo sentido pro negócio da Leroy Merlin. Mas eu incubei esse projeto em inovação. Quando eu fui entregar para a área de negócios, aí vieram as barreiras. Eu não fui envolvido, eu não sabia. Devem existir outras empresas que também fazem isso e por aí vai. Então, a YouPick e o projeto Arquiteto de Bolso foi escalado, foi rolloutado na Leroy Merlin de Portugal, mas nunca na Leroy Merlin do Brasil. Simplesmente porque o processo começou por inovação e não pela área de negócios falando com a área de inovação. Então, o papel da área de inovação é, você tem um problema? Eu estou aqui para te ajudar a resolver. Foi muito do que o Borel falou bem no começo do episódio, né? De pegar um problema da área de negócio e devolver isso como um problema resolvido, né? E não você... Co-construído, não resolvido. Co-construído com a área de inovação, com a área de negócios. Perfeito. Quero até dar uma indicação aqui. A gente... Aí acho que é uma questão do brasileiro. Eu gosto muito, a gente valoriza muito os gringos, né? E eu acho que eu gosto de sempre trazer menção também de boas referências brasileiras, né? Tem um livro, cara, que é um livro meu de cabeceira chamado Fazendo a Inovação Acontecer, do Rivadavia Drummond, né? E aí conecta um pouco com isso que eu estou falando, né? Tem uma parte desse livro que ele cita fatores que atrapalham esse processo de implementar essas estratégias de inovação. E aí ele traz aqui, tem uma parte que ele traz 12 fatores. A maioria dos fatores está relacionado às questões relacionadas à alta gestão. Então, acho que é um ponto que acho que daria um outro podcast. Eu já estou pensando que a gente tem que fazer uma de inovação aberta com esses caras. Tem que fazer. Eu sempre gosto de fazer um episódio mais geral sobre o assunto, como a gente fez de inovação. E a gente vamos afunilar, vamos descer. Inovação aberta no metaverso. Porra, aí chama os caras de filosofia. Vamos chamar os caras da filosofia. Nossa, de novo aí, com esses aqui. Mas aí vai ter que beber todo mundo desde o começo. Aí tô ferrado, porra. Aqui, ó. Esse conceito... Só para verificar aqui, divergência entre interesse em alta administração e os objetivos da estratégia. Você tem sobre discussões sobre alocação dos recursos, é um dos 12 fatores que aí entra, não tem como não falar disso se não fala de um projeto específico. Então, no final do dia, ele quer saber assim, cara, mas quanto que gastou, qual o nível o esforço daqueles recursos que foram disponibilizados lá, que está ligado a um projeto específico, né? Então, centralização das decisões. Então, acho que isso aqui dá uma outra pauta, mas que, teoricamente, é muito interessante isso que o Charles falou, mas existe sim essas dificuldades que normalmente acontecem nessa outra camada e que precisa ser conversado, né? Tentar, de alguma maneira, mostrar essa perspectiva que eu concordo que o Charles colocou, mas que no dia a dia a gente vê isso em muitas empresas que estão nesse processo com essas dificuldades, né? Então,
Eu só trouxe só como uma referência e uma referência também do livro aqui que eu Não, dou pra muito, vocês. muito legal a referência. Assim, quem sou eu na fila do pão agora para discordar de um outro autor? Mas eu sou muito naive, assim, eu sou um cara muito otimista. Então, assim, no meu livro vocês vão encontrar os 8 elementos que habilitam a inovação e não os 12 que jogam contra. Aí depois a gente pode sim aí fazer uma discussão sobre os 12 versus os 8 para ver. Não, mas eu acho que é bom saber os dois, é né? isso, é. Leia os 12 e depois leia os 8, né? É isso, tá dada a dica aqui, 2 livros então para vocês lerem. O que tá Muito claro disso é que é mais difícil você emperrar um negócio do que, talvez, mais difícil você habilitar. São 8 pra fazer a coisa acontecer, cara. Não são 12 pra barrar. Exatamente, é isso aí. Muito bom. Cara, vamos fazer mais um. Tem que. Vamos fazer mais um e vocês já estão convidados aqui para fazer a parte 2 desse episódio. Hashtag inovação contínua. Inovação contínua. Muito bom. Boa. Já vou partir aqui pro finalmente. Já agradecer aqui a presença desses dois monstros aqui. Que aula, né, velho? Porra, eu tô Dois professores, né, eu tô acostumado a fazer if-else, velho. Agora, olha a aula. Olha a Do aula que eu Wiley. tive. Do Wiley. Porra, velho. Eu saí daqui outra pessoa, velho. Eu tô acostumado a fazer daily, tá sacanagem. Eu ia te zoar, falar que você tá acostumado a colar post-it. Porra, já foi essa época, cara. É verdade, agora não é mais post-it. Isso aí é da né? época que eu brincava de colar post-it com o Borel, a gente lá no Verdade. jardim. É. Bom, pra gente fechar aqui, eu queria vocês rapidamente dessem uma dica pra quem tá ouvindo a gente. O cara que tá ouvindo lá fala, porra, eu queria incentivar mais aqui a inovação na minha empresa, independente da posição, do cargo, eu gostaria que isso deslanchasse um pouco mais aqui. O que ele poderia fazer? Quem que ele procura? Para quem ele chora? Para quem ele liga? Qual o e-mail? Aí é demais, né? Mas o que ele poderia fazer, Charles, na tua opinião? Cara, eu tenho uma frase que eu uso para incentivar a inovação em qualquer lugar, que é a tua última melhor experiência define a tua próxima expectativa. É basicamente isso. E ainda cara. é bonito a frase. Você gostou? Gostei, profundo. cara. E ainda é profundo. Ainda. Cara, a gente está vivendo experiências a todo momento. A gente está aqui gravando um podcast dentro de um bar, restaurante, etc. Como é que está a experiência de serviço aqui? Tem algo que chamou a atenção aqui que poderia depois ser replicado no nosso negócio? Então, você está tendo fontes de inspiração a todo momento. Você está vivendo experiências a todo momento. A tua última melhor define a tua próxima expectativa. Leva isso para dentro da empresa. Começa a transformar o teu negócio, a tua área. Começa a transformar as pessoas que estão ao teu redor baseado nisso. Acabou. Você tem o elemento que você precisa aí. Muito bom. Borel, o que você diria para o nosso ouvinte que quer inovar? Cara, eu poderia dar umas várias dicas com base na minha experiência bati já muita cabeça também, né, dentro desse meu período trabalhando com tecnologia, inovação e tal. Mas, cara, a dica que eu daria é promover a colaboração. Eu acho que se você tem muita dificuldade dentro da organização que você atua, começar talvez por esse processo de trabalhar as questões relacionadas à colaboração, transparência com o time, né? A gente, às vezes, como liderança, a gente quer ficar subestimando, né, as pessoas, e a gente está muito mais ligado à questão de comportamental, que é um grande começo, né? Trabalhar a colaboração com muita transparência, empoderando as pessoas. E aí eu fecho com uma experiência que aquele Ben Horowitz, que escreveu aquele livro lá, Difícil, das Situações Difíceis, ele, num momento lá de um processo de uma desvalorização de uma das empresas que ele teve, e ele precisava tomar uma decisão difícil com o time, ele chamou o time todo e ele falou que assim, fez a seguinte pergunta para o time: o que nós não estamos fazendo? E aí, na história lá, ele fala o desdobramento disso tudo. Ele teve um time completamente engajado depois de uma simples movimentação, e ele conseguiu alcançar o resultado dele, né? Então, talvez trabalhar um pouco nessas questões relacionadas à colaboração, transparência, trazer a verdade para o time, as dificuldades que tem. Cara, que o poder da colaboração pode ser um começo para esse processo.
Talvez você estava esperando aí eu falar sobre alguma coisa mais técnica e eu estou vindo aqui, né, com comportamento, né, Vitor? Cara, você Então, assim- voltou, você pegou na base, velho. Porque, na minha opinião, uma empresa onde as pessoas não colaboram e onde elas não se multiplicam e não se exponenciam, não vai ter ideias inovadoras, não vai ter nada que empurre o negócio para frente. Então, eu acho que é o básico, é o primeiro passo, né? Acho que é essencial, né, Vitão, esse tipo de comportamento. Sem dúvidas. A gente teve uma aula aqui desses caras e eu tiro um extrato para te passar e a gente seguir, é que a democratização da inovação é uma realidade. A gente tem métodos, tem frameworks, tem ferramentas, tem métricas, tem repertório, afinal de contas ele é combustível para permitir que a gente faça coisas diferentes, tenha insights e guiado pelos métodos e práticas a gente chegue a algum lugar. O que está faltando então para inovar? Aí vem o Borel e traz esse desfecho, a gente conecta muito com os pontos culturais, organizacionais ligados a seres humanos, características como coragem para poder lidar com algo que vai parar no funil e vai parar no meio do caminho e morreu e está tudo bem. É um processo de tentativa e erro, aprendizagem que bem guiado vai gerar resultado. É 1/10 aqui, a gente tirou esse número na nossa experiência hoje. Então, inovação está democratizada, ou pelo menos está no caminho de. É para todo mundo. É para todo mundo. Fica aí recado. Ó, ótima frase para a gente encerrar. Não é para grande Inovação empresa é para todo mundo. apenas. A padaria pode inovar. Exatamente. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Charles, sensacional. Não perguntei mais de Fórmula 1, mas você vai ter que voltar aqui para contar essa história do carro do Jason Button, beleza? Beleza, Você tá tem que combinado. contar. Porra, vamos fazer. Talvez faça até um episódio sobre o carro do Jason Button, porque essa história deve ser maravilhosa. A gente pode falar da experiências. Aí a gente some. Eu conto aquela de Singapura lá. Boa, eu Traz o conto essa Jason de Fórmula Button. 1. Vamos fazer, eu tenho que saber essa história. Eu tenho que contar a parada do Uber, lembra? Que eu tô Parada devendo do desde Uber, o- verdade, precisa contar, tá devendo aqui pros nossos ouvintes. Todo mundo deveria colocar por ano uma linha a mais no seu currículo e uma experiência para contar para os amigos numa mesa de bar. Isso é verdade. Uma vez por ano você Pelo tem que menos fazer uma, isso. né, cara? Uma Pelo linha menos. de Porra, currículo. olha aí. Tem razão. Vocês já podem Olha a falar para os amigos de vocês fora aqui da nossa realidade, já que somos todos amigos também. Vocês já podem falar, caralho, passei lá no PPT no Compila, puta experiência, Aí, né? ó. Não? É isso, Aí, é ó, uma já experiência. adiciona. Já vivi uma experiência do ano já. Pronto. Muito bom. É isso. Borel, obrigado, meu amigo. Você é o cara, velho. Obrigado pela participação aí, cara. Gente, ó, contem comigo sempre que precisar. Se não fosse gravar o podcast, eu estaria na mesa com vocês. Uma pena que hoje eu não pude estar presencial aí. Mas no próximo pra poder- você tá aqui e vai estar tomando chopp No com nós. próximo cara. certamente vou estar. Mas se não fosse para gravar, eu estaria reunido com vocês para conversar sobre esses assuntos, que é muito dia a dia. Eu amo falar sobre isso. E contem sempre comigo. Muito prazer, Charles. Foi sensacional poder dividir essa mesa aqui com você. O Vitor, eu sou suspeito de falar. Que sou Arroz de muito festa, fã do né? Vitor. O Vitor é arroz de festa, velho. E você, meu xará, você é sensacional. Conte sempre comigo, Obrigado. tá, meu amigo? Tamo junto. Antes de encerrar aqui, ó, tem que distribuir a camiseta do PPT Não Compila pros meus amigos, meus convidados. Manda do Borel no Aqui, metaverso. O do Borel eu vou mandar escaneada. Episódio digital. 23, é isso? Metaverso? Episódio 23, metaverso. Tá, Sensacional, muito obrigado. a sua tá comigo, viu, Borel? Eu vou te entregar aí, cara. Ô, Borel, tá cheio de Tranquilo, presente, hein? espero. Você não Pô. veio e tá cheio de presente. Verdade, ó, vou entregar junto com o livro do Charles aqui, junto com a camiseta do PPT Não Obrigado Compila. pelo livro. Isso aí. Boa. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente nas redes sociais. Se você ainda não deu like aí no YouTube, dá o like. Dá o like também no Instagram. Estamos também no Twitter. E estamos fazendo dancinha no TikTok, viu, ô Vitor? Por que tu não me falou isso antes? Pô, não, a cara? dancinha é brincadeira, mas nós estamos lá no TikTok também. Estamos esperando aqui só a oportunidade do Vitor fazer a dancinha para que ele esteja também lá fazendo dancinha no TikTok. Porra, vamos fazer um dueto então, cara. Vamos gravar os dois. Então, segue a gente nas redes, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, dá o like lá, coloca o comentário aqui. Aqui na descrição do vídeo tem o LinkedIn desses caras para trocar uma ideia, para mandar uma mensagem, conversar sobre o assunto. Eles vão voltar aqui para fazer uma parte 2 sobre inovação. E é isso aí. Obrigado. Né? Valeu, galera. Foi Valeu, obrigado prazer. pela audiência. Não esquece do like, segue o canal. Você sabia que a gente tem
3 vezes mais seguidores no LinkedIn do que no YouTube, essa galera precisa seguir a gente no YouTube. Ah, Então. sem dúvidas. Pô, Pois vai é. lá, segue lá no YouTube que a gente tá publicando cortes, vídeos. E os cortes são sensacionais, né, cara? Os cortes é aquele pedacinho que Vai é logo na veia. vai na veia, né, cara? É isso. É isso aí. Galera, Ó. obrigado pela audiência de vocês. Obrigado novamente meus convidados, Borel, Charles, Vitão, você Tamo co-host, é VIP aqui, né? Galera, obrigado novamente. Um abraço e até o próximo. Valeu! Até mais. Valeu, galera.